Fala galera, boa noite. Alguém aí já online? Opa, grande Roosevelt. E aí, meu diamante? Grande José Gustavo, boa noite, meu querido. Como é que estamos aí? Como é que tá o som? Tá legal? Tá bom? Sheila Duarte, seja bem-vinda, Sheila. Boa noite. Pessoal, esse é um treinamento, tá? Com algumas técnicas bem bacanas e uma das principais ferramentas que os maiores profissionais de multinível e grandes milionários desse segmento utilizam. Então vou dar aí um tempinho, compartilhem, peguem o link desse vídeo, compartilhem aí no Facebook de vocês, compartilhem no grupo, vamos fazer uma divulgação em massa aí, porque com certeza todos que tiverem presentes nesse treinamento, tenho certeza que vai agregar e vai ajudar demais aí no seu dia a dia, né, na sua carreira do multinível, porque a gente sabe que é um grande calo fazer novos contatos, e a gente vê muito consultor aí com 2, 3 meses de negócio chorando, reclamando que acabou os seus contatos, não é verdade? Vamos lá, fazer uma... Compartilhe o link aí nos grupos. Compartilhe também no Facebook. Podem compartilhar que eu vou dar aqui um tempinho pro pessoal entrar que está acessando, que está com dificuldade para encontrar a sala. Show de bola, show de bola, estamos aí. Grande Edilton Júnior, fala aí, meu querido. Grande André Serpa. Deixa eu dar uma divulgada pro pessoal aqui nos grupos, que já começou a nossa conferência. Aí, Gustavão já compartilhou lá no nosso grupo de Natal. Muito bom, Gustavo. Parabéns, meu querido. Isso aí. Vamos chamar o pessoal aí para participar desse live, que com certeza vai agregar bastante. Tirar a tela, uma foto aqui para mandar lá nos grupos pro pessoal. Grande Luiz Felipe, de Volta Redonda. E aí, mestre, beleza? Show de bola. Isso aí, coloca todo mundo aí, Felipe. Coloca todo mundo que hoje vai ser o pipoco do trovão, hein? Bastante técnica, bastante dica para tá fazendo aí, tá construindo uma lista infinita no seu negócio. E não reclamar mais porque não consegue, não tem mais contato para fazer o negócio. Vamos embora. Vou dar aí mais uns 2, 3 minutinhos. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Tá tudo certo, então beleza. Vamos lá.
Galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Não se incomode se eu ficar olhando muito pro lado, porque eu tô usando duas telas aqui de computador, tá bom? Então, eu tô vendo aqui o pessoal que está conversando comigo e ao mesmo tempo olhando aqui os slides. Douglas, seja muito bem-vindo. Carlos Daniel, Recife tá ligado na live, show de bola. Grande Carlos. Evenon também, chegando agora. Galera de Recife, do Nordeste aí, a galera é rochedo, a galera marca presença mesmo, a galera faz um barulho. Muito bom, galera, muito bom. Aos que chegaram agora na sala, aproveita aí, ó, compartilha o link da transmissão para todo mundo no Facebook, no grupo de vocês, da equipe de vocês. Coloque o maior número de pessoas aí para estar assistindo essa conferência, que a gente vai dar algumas técnicas aqui. Às vezes até bem simples, mas porém que faz toda a diferença para você estar abordando uma pessoa de forma profissional. Jeffrey, seja bem-vindo, meu querido. Jesus da Bahia, a galera do Brasil inteiro aí hoje no live aí, ó, muito bom, muito bom. Vamos embora, então vamos começar. Então, pessoal, boa noite aí para quem não me conhece ainda. Meu nome é Igor Salles. Me encontro como diamante, carregando aí o duplo diamante, treinador oficial. E assim, uma das dificuldades que eu vejo grande parte dos consultores que iniciam na carreira do multinível, e nos 3 primeiros meses de negócio, é a pessoa às vezes desistir de seguir a carreira no multinível, com a desculpa de que ela não tem mais ninguém para convidar, ou já vi muita desculpa de uma pessoa que se muda para um lugar diferente e fala que não vai dar para desenvolver porque não conhece ninguém e etc. Todas essas objeções, todas essas desculpas que a gente já conhece, não é verdade? Então a ideia hoje é de passar esse treinamento. Na verdade eu fiz até como se fosse uma cartilha. Depois, quem quiser, eu posso estar disponibilizando esses slides, porque eu botei até bastante coisas escritas que vai servir até como uma cartilha para você depois estar consultando e estar duplicando para a sua equipe. Então realmente são técnicas de abordagem, técnicas de como você inicia uma conversa, como você faz um convite para essa pessoa que você conheceu naquele momento. Então são realmente técnicas que eu aprendi com um dos maiores profissionais desse mercado, um dos maiores profissionais para se fazer contato frio, né, que foi um grande líder que eu tive o prazer de trabalhar durante um tempo. Marcos Omar, ele era conhecido aí como o rei do contato frio, então eu aprendi muito com esse cara e foi logo no início da minha carreira, né? Hoje eu estou completando aí quase 4 anos de multinível e assim, é realmente uma ferramenta que, se a gente souber usar, se tornar um profissional em fazer contato frio, meu amigo, prepare-se para realmente construir riqueza dentro desse negócio. Porque eu costumo dizer para toda a minha organização, para todas as pessoas que entram nesse negócio, que às vezes fica triste, né, que toma a janelada de um amigo, toma a janelada de um parente, eu falei, cara, fique tranquilo, eu vou te falar uma coisa, fixe bem isso na sua cabeça, na sua mente, não esqueça. E sempre que você tomar uma janelada, você lembre-se disso. As pessoas que vão te deixar rico nesse negócio, nesse segmento, vocês ainda vão conhecer, ainda vão entrar no negócio junto com você. Então, de repente, não são essas pessoas que você acha que está depositando a sua energia, que você colocou os seus diretos. A gente costuma falar que um bola preta, né, o diamante, geralmente ele aparece no 3º ou 4º nível. Então você vai cadastrar alguém, que essa pessoa vai cadastrar alguém, que essa pessoa vai cadastrar alguém, que aí possivelmente possa ser um futuro diamante na sua organização. E para contato frio não é muito diferente, beleza? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar esse treinamento. Já tem bastante gente online. Deixa eu ver se tem mais alguém aí. Tiago Miranda, Sheila Duarte, Adriano Souza, Valéria, sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhe aí o link com o maior número de pessoas no grupo de vocês, da organização de vocês, que a gente vai começar agora, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela, só um instantinho.
para a gente poder começar. Cadê? Beleza. Vamos lá, esperar aqui. Show de bola. Como é que tá aí, pessoal? Tá aí tranquilo? Apareceu a primeira tela do slide, como fazer contato frio. Todo mundo aí visualizando a tela? Show de bola. Pessoal, se tiver algum problema aí no áudio, se estiver muito alto, se estiver muito baixo, vocês podem ir interagindo comigo, tá bom? Que eu tô assistindo tudo, tô vendo tudo que vocês estão digitando aí. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar que a gente responde na hora. Então vamos lá. Como fazer contato frio? Então, primeiramente, antes de aprender a fazer um contato frio, a gente precisa entender algumas outras coisas, principalmente saber o que é um contato frio, não é verdade? Então vamos lá. Contato frio, o que é? O que é um contato frio? Então, um contato frio, o nome já diz, né? A gente já está acostumado a ouvir muito essa palavra, contato frio, contato frio. Então, o que é um contato frio? É aquela pessoa que você não conhece, ou seja, que você nunca teve contato e que provavelmente não terá novamente, pois não existe uma ligação entre vocês. Então, é aquela pessoa que você está ali de repente no supermercado e do nada surgiu um assunto, ou você viu que aquela pessoa pode ter desperta um potencial para desenvolver o negócio, ou que você escutou aquela pessoa falando sobre empreendedorismo ou sobre um assunto que é do segmento da empresa que você trabalha, e aí de repente você vai tentar criar uma circunstância ali para gerar um assunto, criar um relacionamento e quem sabe futuramente gerar um novo prospecto dentro do seu negócio. Então, o contato frio basicamente é isso, é uma pessoa que você nunca viu, nunca teve contato e que provavelmente você não verá mais novamente, né? Porque não existe nenhuma ligação entre vocês, é aquela pessoa que você teve o primeiro contato naquele momento. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: então você tem que gostar ou passar a gostar de conhecer novas pessoas e fazer novas amizades, puxar assunto, porque o contato frio ele está diretamente relacionado a isso, a fazer novas amizades, a puxar assunto, conhecer novas pessoas. E a gente sabe que tem alguns downlines, algumas pessoas que a gente traz para o negócio que são realmente pessoas acanhadas, que têm uma certa dificuldade para poder tá fazendo uma nova amizade, tá fazendo um novo contato, não é verdade? Então, isso que eu acho lindo no marketing multinível. Nós que já trabalhamos há mais tempo no multinível, a gente sabe o poder que esse negócio tem de pegar uma pessoa que não tem valor nenhum no mercado e daqui a algum tempo, 1 ano, 2 anos, ela está valendo muito, sendo muito valiosa para o mercado de trabalho e para o mundo do empreendedorismo, não é verdade? Então, assim, esse modelo de negócio, eu costumo dizer que tem valores intangíveis por trás do dinheiro. Não é somente dinheiro por dinheiro, ele tem valores intangíveis que envolvem esse negócio. Então, tá aí, para quem não sabia o que é contato frio, já está sabendo. Então, o próximo tópico, contato frio. Por que a gente precisa fazer contatos frios? Né? Uma grande pergunta. Então, a grande questão está aí. O X do problema dos maiores dos consultores está aí. Por que a gente precisa fazer contato frio? Porque simplesmente é uma fonte praticamente inesgotável de contatos. É uma das ferramentas mais utilizadas pelos grandes profissionais de marketing de rede, e os grandes milionários dessa indústria, eles só trabalham hoje com contato frio. Então, por que a gente costuma dizer que é uma fonte inesgotável de contatos? Porque hoje no mundo são aí um pouco mais, né, aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo. Ah, tá bom, Igor, 7 bilhões de pessoas no mundo, mas
Aqui no Brasil nós não temos isso, ou aqui no meu estado, na minha região, nós não temos isso. E se atingir esses 7 bilhões de pessoas? Gente, a gente precisa entender uma coisa, que até que você consiga alcançar esse número de pessoas no Brasil, que são aí em torno de 220 milhões da população do Brasil, possivelmente essa população já vai ter sido renovada, porque a todo momento nascem novas pessoas, a todo momento pessoas fazem 18 anos, a todo momento pessoas morrem. Então, é realmente uma fonte inesgotável. Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo da empresa aqui que eu trabalho, a Rinode. Então, a Rinode hoje é uma empresa 100% brasileira, só está atuando no Brasil. Igor, e quando acabar todos os meus contatos no Brasil? A gente vai estar expandindo internacionalmente, possivelmente já vai estar em pelo menos uns 20 países, quando a gente conseguir, se é que isso vai acontecer. Não vai acontecer jamais atingir aí 250 milhões de cadastrados aí e esgotar. Então realmente é um mito que algumas pessoas colocam na cabeça. Então não tem esse negócio, nenhum mercado algum dia ele foi saturado. Indústria da televisão, automobilística. Então, se você, por exemplo, dá um exemplo de televisão, todas as pessoas hoje têm televisão em casa. E por que a indústria da televisão, né, nunca saturou? Então, assim, é só um exemplo. Então, realmente, o contato frio ele é muito importante para o nosso negócio e a gente precisa saber fazer de forma profissional. Vamos ver aqui, o Carlos Daniel falou alguma coisa. O multinível é uma grande escola para todas as áreas da vida e ainda por cima se ganha dinheiro. Exatamente, o Daniel. Realmente é uma das maiores escolas de negócio. Se você quer aprender, se você deseja que alguém, seu filho, se torne um grande empreendedor, coloca ele numa empresa séria de multinível, que eu tenho certeza que ele vai se tornar um dos maiores líderes e profissionais para a área pro ramo do empreendedorismo, cara. É uma das maiores escolas de negócio que pode existir. Então vamos prosseguir. Contato frio. Quando devo... pode ser uma pergunta na cabeça de muitos aí. Poxa, Igor, tá bom, contato frio, já entendi o que é. Sei que é importante para o meu negócio. E quando eu devo começar a fazer contatos frios? Né? Tem algumas pessoas aí realmente se perguntando isso. Então, o contato frio, ele pode ser e deve ser feito desde o primeiro dia de negócio. Desde o momento que você se cadastrou, você já pode estar fazendo contatos frios e aumentar a sua lista dessa maneira. Então, contatos frios pode ser motorista, novos amigos, recepcionista, atendente. Ou seja, eu costumo dizer, meu amigo, respirou, cruzou no seu caminho, sorte a dela, cara. Ela pode ter a vida dela completamente transformada nos próximos anos. Então, respirou, tem chance de ser um prospecto. Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas acham que quer saber quando eu devo fazer contato frio. Então, desde o momento que você se cadastrou, já é o momento de se estar fazendo um contato frio. Agora, contato frio, toma muito cuidado. Toma muito cuidado para você, de repente, não estar esquecendo os seus contatos quentes, a sua lista de contatos, porque são, de repente, as pessoas que vão te dar mais credibilidade, né, para, de repente, estar só trabalhando no contato frio. Então, no início do negócio, deve-se explorar prioritariamente seus contatos quentes, que é como eu disse aí no início. Além da taxa de conversão de cadastro ser maior, são através deles que no início a prática acontece e as habilidades são desenvolvidas. Então é uma frase que eu gosto muito de falar. A repetição traz a perfeição. Então, eu estou escutando hoje, cara, eu começo a dar risada e às vezes eu não sei nem o que falar, porque eu sou um cara assim, às vezes eu sou muito explosivo. Eu era muito pior, mas eu tô conseguindo me controlar um pouco mais. Então, cara, a quantidade de pessoas que hoje chegam pra mim e falam que, poxa, Igor, mas você tem o dom, né, cara? Você nasceu com isso. Cara, dá vontade de enforcar essa pessoa, cara. Não existe isso. Não existe. O Igor nasceu com dom, ou o fulano nasceu com dom, o triplo diamante ele tem o dom. Não existe dom. Isso é habilidade.
E se tratando de habilidade, como está escrito aí, a habilidade ela é adquirida com treinamento. Com treinamento. É com treinamento que você vai ficar bom, que você vai se capacitar, que você vai se tornar um profissional dentro desse negócio. Então não existe esse negócio de algumas pessoas nasceram com esse dom. Ah, Igor, você tem o dom para palestrar, né? Você tem o dom para contactar as pessoas, você tem o dom para fechar contato. Não é dom, cara. É habilidade. É habilidade que você adquire indo nos sistemas, no treinamento, agora no nosso DNA Training, tem aí o TPS, tem sistema de Black Diamond, tem o Ginodê Fast, conferências online. Então é ali que você adquire o seu dom para você se tornar um profissional dentro do seu negócio. Então assim, hoje eu tô escutando muito isso, cara. Eu tô escutando, poxa, mas você tem esse dom, né, cara? Então não tem essa de dom, né? É habilidade. Então, como eu costumo dizer, gravem, guardem, escrevam aí, quem estiver anotando, escrevam aí. A repetição traz a perfeição. Eu gosto muito da história do Ayrton Senna. Alguém sabe me dizer aí, para quem já escutou isso da minha boca, não vale. Alguém saberia me dizer? Porque, ô Valéria, seja bem-vinda. Obrigado, minha querida. Tamo junto. Nós vamos fazer muito barulho ainda, minha filha. Alguém saberia me dizer aí por que quem foi um dos maiores corredores na chuva da Fórmula 1 de todos os tempos? Quem foi o maior corredor de Fórmula 1, o maior corredor de chuva da Fórmula 1 de todos os tempos? Vamos lá. Alguém sabe me responder? Vamos lá, galera. Tem alguém aí? Estamos escutando? Opa, teve uma resposta aqui, ó. Ayrton Senna. Isso aí, Douglas. Adriano também respondeu Ayrton Senna. Exatamente, Ayrton Senna. Mas vocês sabem por quê? Não foi Schumacher não, certo? Foi Ayrton Senna, um dos maiores corredores na chuva. Ninguém ganhava do Ayrton Senna na chuva. E vocês sabem, conhecem a história? Por que ele se tornou o maior corredor? Porque ele era o maior corredor na chuva. Ele nasceu com esse dom, vocês acham? Quem acha que o Ayrton Senna nasceu com esse dom? De corredor e de ser um bom piloto na chuva? Quem acha? Quem aí acha que ele nasceu com esse dom? Alô, Amandinha! Seja bem-vinda! Então vou contar uma historinha para vocês. O Ayrton Senna ele não nasceu com esse dom não. Sabe por que ele se tornou um dos maiores corredores de Fórmula 1 na chuva? Isso começou, na verdade ele se tornou o maior corredor de chuva, não foi na Fórmula 1, foi enquanto ele ainda corria de kart. Porque durante uma corrida, enquanto ele já liderava a corrida na frente, né? Ele era o primeiro daquela corrida e de repente começou a chover durante a corrida. E como ele não era muito bom em chuva, ele não tinha a prática de correr na chuva, o que aconteceu com ele? Ele começou a patinar, rodou na pista, perdeu as posições e acabou perdendo a corrida. E qual foi a decisão que o Ayrton Senna tomou daquele dia em diante? Ele tomou a decisão, quando a gente fala, né? Tudo na sua vida é questão de decisão. Ele, naquele momento, ele tomou a decisão que ele se tornaria, daquele dia em diante, um dos maiores corredores de corrida na chuva. Sabe o que ele fazia? Podia ser qualquer dia e qualquer hora. Qualquer dia e qualquer hora. Começava a chover, caiu o temporal, ele pegava o kart dele e ia para a pista. Ele pegava o carro dele e ia para a pista. Corria na chuva, corria. Ele só parava de correr quando a chuva estiava. Enquanto a chuva não estiasse,
ele estava lá com kart correndo. E essa é a história do Ayrton Senna. Foi assim que ele se tornou um grande corredor nas pistas molhadas, né, de chuva. Então, gente, isso aí é mais uma prova que tudo é questão de habilidade. E a habilidade, ela é conquistada com treinamento, repetições, né? A repetição traz a perfeição. Beleza? Para quem não conhecia aí a historinha do Silvio Santos. Vamos lá. Vamos lá, prospecção. Vamos começar aí agora, né, realmente a técnica. Como fazer essa prospecção? Então, o primeiro passo de tudo é o quê? Fazer contatos. Se exponha com as pessoas a ponto delas ficarem curiosas pelo que você faz. Então, o grande segredo do convite, do contato, seja para um contato frio ou seja para um contato quente, o grande segredo, gente, desse negócio está em quê? Em despertar a curiosidade nas pessoas sobre o que você faz. Não é você que tem que falar com elas o que você faz. Você tem que despertar nela a vontade de perguntar para você qual a sua profissão, o que você faz. Então, quando você faz um contato desse, sempre que você fizer um contato, uma grande dica que eu gosto de dar, porque a gente quer sempre mostrar profissionalismo, entregar cartão e às vezes não pega o contato dessa pessoa. Então, saia sempre com o contato dela em mãos. Contato feito é com o telefone da pessoa anotado, tá? Não adianta achar que você vai dar a pessoa gostou muito, nossa, ela ficou interessada, quase se cadastrou comigo, eu dei o meu cartão para ela. Sabe quando é que ela vai te ligar? Provavelmente nunca. Nunca. Vocês vão ver a taxa de pessoas que ligam. Mais adiante eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso. Grande Carlos, Cláudio treinador diz, se treinar fica bom. Exatamente, se treinar fica bom, depois fica rico. Ao ter a oportunidade, devemos aproveitar com tudo, buscando maior perfeição, qualidade, maior esforço até conseguir chegar lá. Exatamente, Serpa, exatamente, cara. Então, uma das grandes coisas que atrapalha a gente fazer contato frio hoje, sabe o que é de coração? O telefone. Sabe por quê? Se você reparar, em qualquer lugar que você chegue, os seus contatos cheguem, os seus online cheguem, seja para conversar, seja num restaurante, ou seja onde for, você vai estar sempre com o telefone na mão. Você vai estar sempre com a cabeça baixa e com o telefone na mão. E meu amigo, me responda, como que você vai conseguir fazer um contato frio se você não está atento às pessoas que estão circulando ao seu redor? Então, a partir de hoje, fica já essa dica, sempre que você for andar em um local diferente, seja num restaurante, seja numa academia, seja comprando um pão na padaria, qualquer lugar que você esteja diferente, seja no shopping, esqueça por alguns instantes o seu telefone e preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor, porque às vezes tem um diamante ali do seu lado e às vezes porque você não prestou atenção, esse diamante acaba escapando, né? Então realmente a gente precisa estar muito atento às pessoas que estão nos cercando, que estão ali ao redor da onde a gente está, tá bom? E a grande dica aí é, se você fez um contato, imediatamente pegue o contato dela. Não deixe que ela vá embora sem que você pegue o contato dela, tá bom? Tem alguns atrasados aí, ó. Tem o Jubinho Barrichello respondendo aí a Ayrton Senna. Deve estar com algum delay na transmissão. Mas é isso aí, Ayrton Senna. Grande André Jordão, boa noite, meu querido. Isso aí, temos que ter a pegada do negócio. Beleza, galera? Então, antes de passar algumas técnicas, eu vou estar dando aqui, passando para vocês 5 regras de ouro. 5 regras de ouro para estar fazendo um contato frio. Então, espero que vocês anotem aí, tá? As 5 regras de ouro para se fazer contato frio. Então, qual seria a primeira regra? Primeira regra, alto astral. Gente, pelo amor de Deus, sempre alto astral, sempre feliz,
sempre muito entusiasmado, sempre com um sorriso no rosto estampado. Sabe por quê? Porque ninguém quer trabalhar com alguém triste, cabisbaixo, principalmente hoje no momento que todos estão infelizes, o país numa crise iminente aí, todo mundo, hoje já chegamos aí a quase 25 milhões de brasileiros desempregados. Então imagina você ali, de repente vai cumprimentar uma pessoa triste, cabisbaixo, né? Às vezes você está com problema, a sua equipe não está produzindo da maneira que você gostaria, ou você não está produzindo da maneira que você gostaria, e tu está ali preocupado. Então, para fazer um contato, sempre alto astral, sempre estar feliz, sempre entusiasmado, independente do problema que você esteja passando, porque isso é transmitido para aquele contato que você está fazendo. Então, eu dei duas opções aí, ó. Opção 1, um rapaz muito bem vestido, né, de terno, com um sorriso totalmente estampado na cara, estendendo a mão para você. E a segunda opção, um rapaz aí também bem aparentemente, bem vestido, bonito, porém um pouco triste, né? Não sei se já está aparecendo a imagem para vocês aí. Já está aparecendo a imagem aí para vocês? Então me digam, com quem, se você hoje fosse um prospecto, com quem vocês se cadastrariam aí? Com a opção 1 ou com a opção 2? O cara que tá bem vestido, né? Mas tá aí feliz, sorridente, estendendo a mão aí, sendo super agradável para você? Ou a segunda opção, o cara que tá aparentemente também, mas tá meio triste, meio cabisbaixo, né? Com quem vocês se cadastrariam? Lógico que com a opção 1, né, galera? Então, aprendam isso, né? Sempre que você for fazer um contato frio, você tem que ser sempre carismático, tem que estar sempre muito carismático, disposto a escutar mais do que falar. A gente costuma dizer que um grande amigo, se você quer conquistar grandes coisas dentro do seu negócio, seja ele o que for, seja um bom ouvinte. Então vamos lá. Segunda regra, esteja sempre bem aparentemente, bem vestido. Não necessariamente você precisa estar de terno, né? Mas sempre bem vestido, porque a gente costuma dizer que o nosso cartão de visita é sempre a nossa aparência, não é verdade? Como a primeira coisa que a pessoa vai olhar em você é como você está vestido. Se você está bem calçado, se está com a calça bacana, com a camisa bacana, se está com o cabelo cortado, se está com a barba feita, se está cheiroso, né? Se está com a aparente sadia. Então, segunda regra de ouro para se fazer um contato frio: esteja sempre bem aparentemente, bem vestido, não necessariamente de terno. Então, eu fiz aqui uma nova pegadinha. Botei duas opções aí para vocês estarem me dizendo com quem vocês se cadastrariam aí nesse caso. Com a opção 1 ou com a opção 2? Falem para mim, com quem vocês se cadastrariam? Opção 1 ou opção 2? Douglas, opção 2, André, opção 2, Ana, 2, Thiago Miranda, 2, Nathalie, 2, Leonildo Dias, opção 2, Jéssica, 2, Paula Monteiro, ô Paula, minha diamante, opção 1, Glaucio, 2, 2, 2, praticamente voto vencido aí, opção 2, não é verdade? Agora olha só que bacana, ó. Eu também, com certeza, talvez me cadastraria com a opção 2 ali, né? E sabendo que a opção 1 é o Mark Zuckerberg, um multimilionário aí, criador do Facebook, com quem vocês se cadastrariam? Então, gente, para vocês verem que é o Mark Zuckerberg, né?
não é que ele esteja mal vestido, mas ele está numa roupa ali mais à vontade. Não é a melhor maneira para você se demonstrar como um empresário, né? Um cara bem sucedido. Então as pessoas, infelizmente... foi pegadinha mesmo, André. A ideia foi essa. Então, assim, apesar de... Não é a maneira... Ele não está vestido adequadamente para mostrar seriedade, passar profissionalismo, passar credibilidade para as pessoas. Como é o Mark Zuckerberg, então ele não precisa muito. Todo mundo conhece. Agora você, que está se expondo, de repente com o primeiro contato, com alguém, com algum downline, com algum prospecto de um seu downline, a gente precisa estar... A gente precisa estar muito bem, aparentemente. Isso vai fazer toda a diferença no seu negócio. E as pessoas podem ter certeza que elas reparam a sua evolução, o seu desenvolvimento, seja pessoal, seja profissional, e na sua aparência também. Pode ter certeza que é o que elas mais reparam no seu negócio, é isso, tá? Vamos para a terceira regra aí. Terceira regra seria... Pessoal, vocês estão anotando? Vocês estão anotando aí as regras? Não adianta não, treinamento sem papel e sem caneta não é treinamento, hein? Treinamento, seja qual for, sem papel e sem caneta, não valeu de nada. Não valeu de nada. Então, terceira regra. Não tentar apresentar o plano ali de imediato, a não ser que a pessoa se demonstre muito interessada em saber do que se trata. Então, um dos maiores erros que eu vejo uma pessoa cometer ao fazer um contato frio, ao estar criando um relacionamento ali, é ela tentar avançar demais para tentar apresentar o plano ali de imediato. É um dos maiores erros. Então, o ideal, o nome do nosso negócio, ele já diz marketing de relacionamento. Então, como eu falei lá no início, o contato frio, na verdade, você tem que despertar a curiosidade nele para ele te perguntar o que você faz. E aí sim, ele se interessando em saber o que você faz, você ainda vai deixar ele muito mais curioso para depois, né, tentar agendar um compromisso, um bate-papo, a não ser que realmente o cara demonstre muito interesse. E aí você vai realmente perguntar, cara, tudo bem, a gente pode até conversar, mas quanto tempo você tem? Eu precisaria aí de pelo menos mais meia hora, 40 minutos, porque a gente sabe, o plano você pode até apresentar em 10 minutos, como eu já fiz alguns vídeos aí, apresentação em 10 minutos no papel com 2 folhas e fechamento é 100%. Mas você vai gastar mais tempo num bate-papo, né, num fechamento, de repente falando um pouquinho sobre a empresa, falando um pouquinho sobre os produtos. Mas o ideal é que você tenha em média aí pelo menos 30 minutos para conversar com essa pessoa. E se realmente ela demonstrar muito interessada, aí você pergunta a ela, você teria um tempinho aí, meia hora para a gente conversar? Aí sim, você senta com ela num lugar legal, que não tenha muito barulho, para não dispersar a atenção, e aí você apresenta aí a proposta para ela de forma super, ultra, mega resumida. Uma das grandes falhas aí que eu vejo o pessoal cometendo é estar apresentando o plano 1 a 1 com flipchart e computador. Pessoal, de coração, quem faz isso ainda dessa maneira, eu sugiro que pare, né? Que experimente, tente fazer de forma mais resumida, de forma mais simples. Como eu costumo dizer, o simples ele é duplicável. Então, se você coloca muito detalhe, muita informação naquela apresentação no 1 a 1, aquela pessoa, de repente, ela já cria uma trava. Ela acha que ela nunca vai conseguir apresentar o plano daquele jeito. Ela acha que ela nunca vai conseguir entender aquele monte de coisas que você explicou. Ela coloca um monte de trava na cabeça dela e você acaba perdendo aquele prospecto que talvez poderia ser um diamante na sua organização. Beleza? Isso aí, Marcela. Vamos embora. Anota tudo que vocês vão estar preparados depois desse treinamento aí para uma lista infinita. Pode ter certeza. Vamos para a quarta regra.
Fazer mais perguntas do que falar. Focar em tentar criar um relacionamento antes, ao invés de se afobar e atacar para tentar apresentar o plano e cadastrar igual um pitbull raivoso. Então isso aí é... Como... Vamos ver aqui, Jéssica, um dos grandes defeitos é que as pessoas bombardeiam informações sem deixar a conversa fluir. Exatamente, Jéssica. Exatamente. Perfeita colocação. João Vitor, como cadastrar pessoas de outro estado que me procuram? O que fazer? Então, João, hoje a gente tem aí a tecnologia, né, as redes sociais, a tecnologia a nosso favor e o sistema, né, cara? Dependendo da empresa, não sei se você realmente qual a empresa que você trabalha, mas você tem provavelmente você tenha sistema de treinamento espalhado em muitas regiões. Então eu sei que realmente é difícil, você está tentando conectar, fazer um patrocínio responsável à distância, mas se a pessoa realmente for um diamante, se ela quiser, ela vai fazer. Então você vai cadastrar, você vai procurar de repente fazer algumas conferências com ela, seja por WhatsApp, pelo IMO, pelo Skype ou por salas de conferência, e tentar conectar ela o mais rápido possível no sistema mais próximo dela. É assim que se faz, tá bom? Caravana marcando presença, Nathalie, nossa mais nova ouro, futura diamante, diamante construção. Essa caravana é rochedo, como diz os nordestinos. Alaine também. Alaine, nossa futura diamante, futura pérola do Espírito Santo. Falou, minha querida, tamo junto. Então, gente, pelo amor de Deus, gente, olha só, não ataquem seus contatos igual um pitbull raivoso. Principalmente hoje, a Rinode, o que eu tô ouvindo de pessoas falar, reclamar no meu ouvido, que já não aguentava mais ouvir de Rinode, não tá no gibi. Não tá no gibi. Eu fiz agora mesmo, sexta-feira, eu fiz uma reunião caseira aqui, veio um casal e vão entrar com kit top. E esse casal, eles falaram comigo que eles já não aguentavam mais ouvir falar a palavra Rinode. Eles não aguentavam mais a palavra Rinode. Por quê? As pessoas abordam de forma completamente equivocada, de forma completamente amadora. Então, é um dos motivos que algumas pessoas têm resultado, atingem sucesso dentro desse negócio e outras não. Porque algumas pessoas elas vão entrar nesse negócio como se fosse um bilhete de loteria e vão continuar amadoras o resto da vida. E aqueles sim que se dispõem a se capacitar, se tornar um profissional de marketing multinível, esses sim vão se tornar os próximos milionários dessa indústria. Então, eu costumo dizer que nós somos pagos pelo que nós sabemos, né? Então, tudo vai depender do seu desenvolvimento. Como dizia aí um dos maiores pensadores e motivadores, palestrantes de motivacionais de todos os tempos, chamado Jim Rohn. Anotem esse nome, quem não conhece Jim Rohn, ouçam os áudios desse cara. Jim Rohn vai ajudar demais vocês. O que ele fala? Se você focar 90% do seu tempo na sua mente, ou seja, no seu desenvolvimento, e somente 10% do seu esforço no trabalho braçal, você será um milionário. Anotem essa frase, gente, isso faz muito sentido, tá? Se você focar 90% do seu tempo na sua mente, no seu desenvolvimento, e somente 10% no trabalho braçal, que é o que a gente faz mais, a gente faz na proporção inversa, né? Se você focar 90% do seu tempo no seu desenvolvimento, pode ter certeza que você vai ser um dos próximos milionários dessa indústria. Então anotem essa frase aí, porque ela faz todo sentido para o seu negócio e para a sua vida pessoal e profissional. Tem que colocar todas essas informações em prática. Isso aí! Alô, Derlin! Nossa futura diamante, Cleide. É muita informação no primeiro contato. Mas é assim mesmo. Depois vai ficar disponível lá no YouTube. Falou, galera, esse vídeo, essa transmissão. Mas anotem aí as principais dicas que eu estou passando. E quem quiser, eu disponibilizo depois também esses slides.
Essa regra forma vale para tudo. Família, ocupação, recreação, mensagem, top demais essa dica. Isso aí, Jéssica. Então o nome do nosso negócio, eu não vou estender muito aqui pra gente não gastar muito tempo, tem que ser bem rapidinho. O nome já diz no nosso negócio, marketing de relacionamento. Então a gente precisa realmente criar primeiro um relacionamento com aquela pessoa, com aquele contato, para depois sim pensar em fazer um contato, atrair aquela pessoa. Você precisa se tornar atraente para aquela pessoa. Aquela pessoa pode ter certeza que ela não vai fechar um cadastro com você, nem vai despertar interesse em conhecer o seu negócio, ao menos que você se torne interessante para ela. Então, tente primeiro se tornar interessante para aquela pessoa, para depois você pensar em trazer ela para o negócio. Se você não parece nem um pouco interessante para ela, por que ela fecharia um contato com você ou despertaria a curiosidade de fazer negócio com você, de conhecer o seu negócio, não é verdade? Igor, na verdade, pessoas apresentam o plano da Rinode para que as pessoas sejam milionárias, quando tudo depende do empenho de cada um. Exatamente. Então, gente, eu botei aí o método FORM, porque assim, é uma coisa simples. Muitas pessoas, na verdade, hoje esse método FORM, depois que você pratica, você faz isso de forma muito natural, tá? Que você faz assim, sem perceber. É o que a gente costuma dizer que cai no automático. Igual algumas pessoas diriam. Hoje eu dirijo no automático. Quando você inicia como profissional, né, como motorista, você não tem que ficar contando lá, olhando no contagiro, aí você fica olhando para a marcha, né? Você só vai passar a marcha quando tiver com a velocidade tal. Não, quando tiver a 20 eu passo a segunda, quando tiver a 40 eu passo a terceira, quando tiver a 60 eu passo a quarta, e quando tiver a quinta, quando tiver a 80 eu passo a quinta. Você fica olhando para o ponteiro e fica olhando ali para a marcha. Não é assim que você começa dirigindo? E depois de um certo tempo, acaba aquilo ali caindo no automático, você passa a marcha sem saber nem o que está fazendo. E a mesma coisa é o método FORM. Né? Então, o que é o método FORM para quem não conhece? Perguntar sobre a família da pessoa, sobre a ocupação da pessoa, sobre a recreação, como estão os momentos de recreação, e a motivação daquela pessoa. Por que esse método FORM? Ele é importantíssimo, não só para contatos frios, mas para contatos quentes. Porque a gente costuma dizer, para você ter sucesso nesse negócio, é você saber fazer as perguntas certas. Se você faz as perguntas certas, você vai conduzir a conversa para onde você quer que ela seja conduzida. Vou ver aqui algumas perguntas que o pessoal me perguntou. Primeiro você vende a sua imagem. Exatamente, Cleide. Exatamente. Perfeito. Perfeito. O que é que você orienta a abordar para colocar na rede ou tentar vender produtos? Então, Glaucio, para tentar colocar na rede é a técnica que eu vou estar passando daqui em diante, tá? E para vender produtos seria um outro treinamento, algumas técnicas de venda, treinamento sobre produto. Cara, o que faz as pessoas venderem é ser produto do produto. Se você usa e gosta, com certeza você vai vender aquele produto, você vai indicar para as pessoas. Então, o que é o método FORM? Vamos lá. O que é o método FORM? Perguntar sobre a família, ocupação, recreação e motivação. Então, eu fiz um contato ali, vamos botar, de repente eu vejo um cara que é um contato frio, mas que eu conheça, que eu já tive com aquele cara e fiquei muito tempo sem fazer contato, ou seja, aquele cara se tornou um contato frio. E aí, fulano de tal, rapaz, tudo bem, cara, quanto tempo que a gente não se vê, lembra daquela época e tal. E aí, rapaz, como é que tá a família, cara? As boas novas, como é que você tá? Me conta aí. O cara provavelmente, se tiver tudo bem, não, eu vou falar, não, tudo bem, cara, graças a Deus, a família tá bem, tá com saúde, tive filho, né, meu bebezinho tá com 2 anos, pô, que bacana, cara, eu tô também com um bebezinho de 3 anos, já acabou de fazer 4 anos, é o Lucas, pô, que bom, cara, que tá tudo bem com a sua família. E, cara, e o que você tem feito? Ó, já perguntei sobre a família, não despertou nada.
E aí eu passo para o próximo passo, perguntar sobre a ocupação. E, mas me diz aí, cara, pô, o que você tem feito? Como é que estão os trabalhos? O que você tem feito da vida? O que você está fazendo? E aí o cara, de repente, nessa segunda pergunta, se ele não falou nada na primeira, provavelmente na segunda ele vai falar alguma coisa. Eu falei, rapaz, olha a resposta, perguntei sobre a ocupação dele. Rapaz, cara, lá no trabalho tá tão difícil, tô mandando todo mundo embora. Eu tô assim, meio com medo, entendeu? Eu tô até procurando, de repente, uma atividade extra aí, alguma coisa para eu poder estar me resguardando se caso a empresa feche ou eu seja demitido. Era tudo que você queria escutar. Se a pessoa falou que ela tá tudo ruim no trabalho dela, né? Que ela tá procurando uma atividade extra, o que você tem para oferecer para ela? Então, olha só o método Forme e saber fazer as perguntas certas. Então, você precisa criar esse relacionamento. É lógico que você não vai abordar igual tipo, cara, tô trabalhando num negócio que vai deixar a gente rico, não sei o quê. Não é assim, gente. Tem que ser em doses homeopáticas, né? Tem que ser devagar, tem que ser vagarosamente. Então você vai conduzir aquela conversa, despertando a curiosidade e faz, cara, pô, eu tô trabalhando numa micro franquia, né? Tô entrando para o mundo do empreendedorismo e de uma empresa que está em expansão no Brasil, né? Tá tendo uma projeção muito grande, muito bacana e possivelmente vai estar expandindo internacionalmente aí para Colômbia, México e outros países. E eu não sei como é que estaria realmente somente hoje, não sei se você estaria disposto a escutar uma nova proposta. Olha a diferença. Não falei nada, não falei o que é, não falei de ganhar muito dinheiro. Olha, só estou despertando a curiosidade. E a sua conversa ela tem que ser conduzida dessa maneira. Recreação. Você vai perguntar, e aí, cara, tem passeado muito? Como é que tá aí o seu tempo com a família? Pô, cara, a gente sabe que no Brasil tá difícil nessa correria, né? Poucas pessoas têm tempo para curtir a família. E a motivação é como é que tá o entusiasmo do cara ali. De repente, num bate-papo, você já vai saber se o cara tá com a motivação para cima ou para baixo. Beleza? Então vamos lá. Eu botei uma imagem aí legal que eu vou explicar muito bem isso, né? A questão do se afobar e atacar igual um pitbull raivoso as pessoas na rua, os amigos, né? As pessoas que você conhece do trabalho. Por que eu botei esse ninho aí com os ovos de ouro? A galinha dos ovos de ouro. Então, hoje a Rinode, pelo menos para mim, não sei para vocês, eu entendo como se fosse a minha galinha dos ovos de ouro. Eu achei a galinha dos ovos de ouro, tá bom? Mas vamos esquecer a Rinode, tá? Esquece a Rinode, esquece a empresa que você trabalha. Suponhamos que você chegou um belo dia no seu quintal. Você tem um quintal legal, bacana. Você chegou lá no seu quintal e de repente você olhou lá no fundo, encontrou uma galinha chocando ovos. E você chota essa galinha dali quando você vê, nossa, uma galinha que coloca ovos. Meu Deus, e agora? Gente, sinceramente, o que vocês fariam? Vocês sairiam na rua iguais uns loucos, falando para toda a vizinhança, para todo mundo, que você achou uma galinha que coloca ovos de ouro, de ouro, e que é para todo mundo ir lá na sua casa, cada um pegar uns ovinhos de ouro? Vocês fariam isso? De coração, vocês fariam isso? Falam para mim, respondem aí. Claro que não, né? Claro que não. Exatamente. E mesmo que vocês tivessem um coração muito bondoso, que não é questão que vocês não tenham,
Mas se vocês fossem realmente seres anormais que espalhassem, saíssem pra rua espalhando que tem uma galinha que coloca ovos de ouro na sua casa, que todos podem ir lá buscar, vocês acham que alguém acreditaria? Sejam sinceros. Vocês acham que alguém iria acreditar? Iriam lá na sua casa pegar um ovo da sua galinha que bota ovos de ouro? Então, por que a gente faz isso com o nosso negócio? Você acha que você atacando alguém na rua, igual um pitbull raivoso, apresentando a Rinodê, falando que ela vai ganhar muito dinheiro, essas propagandas que a gente faz de marketing no nosso Facebook, que ela vai ganhar de 4 mil a 10 mil reais. Ou seja, você está fazendo exatamente isso. Você está falando que você tem uma galinha que coloca ovos de ouro e que você está querendo compartilhar com todo mundo. Você acha que alguém vai acreditar naquilo que você está falando? Exatamente. E é isso que a gente faz todos os dias na rua com nossos contatos. Então, no dia que vocês começarem realmente a entender a importância de valorizar o seu negócio e somente despertar a curiosidade naquela pessoa para você marcar um compromisso e mostrar o plano para ela, pode ter certeza que o resultado de vocês vai triplicar, quadriplicar, sei lá como é que fala, 5 vezes mais. Conseguiram captar a mensagem? Querem que eu dê um exemplo aqui, ao vivo? Pessoal, vocês estão gostando aí do treinamento? Está sendo edificante? Não comecei nem as técnicas ainda não, tá? As técnicas ainda vou passar. Só para vocês entenderem como se fazer um contato frio, porque tudo isso faz parte. Então eu vou dar um exemplo. Quer ver? Grande Bruno Aquino, Pipoco do Trovão, grande líder, um dos maiores vendedores que eu já conheci na minha vida. Rapaz, que honra, cara, que honra ter esse cara online aí no nosso live. Que honra, Brunão, tamo junto, meu querido. Então, pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Então, olha só, vou fazer o primeiro exemplo como eu atacaria como um pitbull raivoso e depois como eu despertaria curiosidade na pessoa. Vamos usar aí até o exemplo das galinhas do ovos de ouro. Então, imagina, conheci um contato, fui, vamos supor, fui numa loja de roupas. Fui numa loja de roupas e o cara muito bem atencioso, o cara muito bem atencioso. Eu falei, rapaz, esse cara tem um grande potencial. Aí me atendeu bem, desenrolado, né, vendedor e tal. Eu falei, rapaz, vou cadastrar esse cara na minha cabeça, né? Eu pensando, vou cadastrar esse cara na Rinodê. Aí eu começo a falar, rapaz, pô, cara, tu tem um potencial imenso, né, cara? Você, desenrolado, tá me atendendo bem, super simpático. Pô, cara, você acha que você não gostaria de ganhar mais, não? Eu tô com as galinhas do ovos de ouro e eu gostaria de compartilhar com você, cara. Você tá afim de entrar nessa comigo? Você acha que o cara vai acreditar nessa história? Agora, olha a diferença. O cara me atendeu e foi super simpático, super atencioso, desenrolado. E eu falei, cara,
esse cara tem um grande potencial. Vou tentar desenrolar a conversa aqui para trazer ele. Aí comecei, pô, Bruno, tudo bem, meu amigo? Cara, pô, gostei do seu atendimento. É difícil encontrar pessoas como você, né? Simpática, que atendam bem, que se preocupam realmente com o que o cliente está pensando, com o que o cliente está querendo, não tentou me empurrar nada, me atendeu super bem. Você já trabalha aqui há muito tempo, Bruno? Ah, Bruno vai falar, né? Não, já trabalho aqui, já trabalhei com vendas em outros lugares, aqui eu estou trabalhando 1 ano, 2 anos, 6 meses, sei lá. Falei, pô, cara, que bom, bacana. E, poxa, cara, você tem um potencial muito grande, pode ser muito bem aproveitado esse teu potencial. Você se encaixaria perfeitamente no projeto que eu estou desenvolvendo, expandindo aí no Brasil e internacionalmente. Como é que estaria a sua mente aí hoje para uma nova proposta, para um novo negócio? Aí, olha só a diferença. O cara, de repente, não falei nada do que era, não falei de renda, não falei de um novo negócio, despertei a curiosidade, o cara provavelmente, no mínimo, ele vai falar, cara, mas do que se trata? E aí, vai as próximas técnicas para você desenrolar essa conversa. Beleza, galera? Então, a partir de hoje, por favor, não ofereçam a sua galinha dos ovos de ouro para todo mundo como se fosse algo assim, inesgotável, algo que não tivesse valor nenhum. Quanto menos nós valorizamos o nosso negócio, menos as pessoas de fora os valorizam. Inclusive, isso tem até algumas técnicas de convite para você valorizar, né? Você dar escassez, valorizar o seu negócio, né? Então, tudo isso é técnica. E técnica se adquire com treinamento. Vamos treinar, que se treinar fica bom. Quinta regra e última, sempre pegue, mais uma vez, estou frisando porque eu vejo muita gente fazer contato aí e não pegar o telefone do cara. Vamos lá. Sempre pegue o contato, se quiser dar o seu cartão de visita, ótimo, né? Vai mostrar profissionalismo. Porém, 90% dos casos não vão te ligar, não vão te ligar. Não adianta você achar que o cara vai ser, pô, o cara despertou interesse e vai me ligar, ele ficou maluco com o negócio, com certeza ele vai me ligar. Você está completamente enganado, amigão. Ele não vai te ligar, não. Você vai ficar esperando ele 1 ano, 2 anos, 3 anos e o cara não vai te ligar. Então, tá aí as duas imagens. Fez contato, tem que pegar o telefone do cara. Não tem como, tem que pegar o contato da pessoa que você está prospectando. E, para mostrar mais profissionalismo, o ideal é que você, lógico, troque o seu cartão, dê o seu cartão para a pessoa. Tá ok? Beleza? Então, isso aí é uma regra importantíssima, principalmente para quem está fazendo contato. Então, cadastrar sempre o telefone na sua agenda. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. E aí começam as técnicas. Como iniciar um contato frio? Então, gente, isso é muito simples. Muito simples você começar um contato frio. Como que você vai começar um contato frio? Primeiro passo, quebrar o gelo, iniciar o papo com... Você pode iniciar a conversa com qualquer papo furado, qualquer coisa. Só que, como eu falei lá no início, para isso você vai precisar estar atento às pessoas que estão ao seu redor. Você vai ter que se desligar um pouquinho do seu telefone e começar a prestar atenção. Se você está no aeroporto, em vez de você estar ali no telefone polegado, presta atenção no que as pessoas estão conversando ao seu lado. Preste atenção como é que as pessoas estão se movimentando, gesticulando, né? Às vezes a pessoa está falando sobre negócio, às vezes a pessoa está reclamando da vida, às vezes a pessoa ali do seu lado pode estar falando de perfume, a pessoa ali pode estar falando de cosmético, de bem-estar, da indústria, da crise. Então, qualquer dessas conversas vai ser uma maneira de você quebrar o gelo e iniciar um papo com aquela pessoa, não é verdade? Então, por exemplo, dê um exemplo aí. Você está ali no aeroporto, a gente costuma viajar muito, né? A gente que está já mais um certo tempo. Grande Sueli Vial, nossa mais nova prata de Natal. Show de bola, Sueli. Seja bem-vinda aí. Não sei se você entrou agora, você já está há mais tempo.
Muito bom. Então, por exemplo, dei um exemplo aí no aeroporto, que a gente costuma viajar bastante. Então, por exemplo, no aeroporto, você tá ali conversando, não tem ninguém para você puxar a conversa. Aí você vê ali, de repente, uma pessoa que tem um potencial, o cara que está mais ou menos ali, parado, sem fazer nada. Tu faz para do lado da pessoa, faz a cara de preocupado e pergunta: será que esse voo vai, olha assim, né, pro placar, será que esse voo vai atrasar? Estou indo para Fortaleza, você tá nesse voo também? Gente, você não quer saber se o cara para onde está indo, seu voo não está atrasado, coisa nenhuma. Na verdade, você só está puxando um papo ali com o cara, um papo furado qualquer. A ideia é essa, quebrar aquele gelo, Por exemplo, na academia malhando. Você está lá na academia malhando, aí você está lá Você está ali vai fazer um exercício, e você pergunta a pessoa lá: você vai fazer esse aparelho aqui? Você acha esse aparelho bacana? Você vem sempre neste horário? Achei esse horário mais tranquilo, mais vazio, não é verdade? Então olha só, quantas coisas pra gente estar conversando, iniciando um papo furado. Então assim, é aquele negócio, tem que estar atento naquilo aí aonde você está passando, onde você está andando e as pessoas que estão circulando ao redor. Depois que puxou o assunto, deixa a conversa fluir naturalmente, né? Para não parecer que você puxou o assunto somente para falar do seu negócio. Então, realmente o grande segredo do contato frio está em realmente, né, fazer esse relacionamento com essa pessoa. Se demonstre interessado realmente em saber o que ela está fazendo, nas opiniões dela, né? Não deixa transparecer que você está fazendo um contato para você tá fazendo uma abordagem de alguma coisa. Em momento algum você pode deixar transparecer isso. Se você deixar transparecer isso em algum momento, já era. Bye bye contato. O cara vai ficar, inclusive, com raiva de você. Então vamos lá. Primeiro passo, quebrar o gelo, não é verdade? Segundo passo, manter a conversa. Como é que a gente vai manter essa conversa? Depois que a conversa fluiu, vem a pergunta-chave: com que você trabalha? Lembra que eu falei lá, método FORM? O grande detalhe do sucesso é você se basear em fazer as perguntas certas. Então, gente, eu botei tudo bem escrito aí, tá? Bastante coisa escrita, porque realmente isso aí vai servir aí como uma cartilha para quem puder utilizar, quem quiser utilizar e tá sempre consultando, tá duplicando para a equipe, tá bom? Então são técnicas aí realmente bem bacana, que aprendi aí com esse tempo que eu já trabalho com multinível e com um dos maiores profissionais de contato frio aí, talvez do Brasil, tá? Então como que você vai fluir essa conversa? Então, por exemplo, você foi lá no exemplo do aeroporto, a pessoa estava lá, você perguntou: está indo para Fortaleza também? E aí a pessoa respondeu o quê? Não, estou indo para Brasília. E aí a pessoa já está fluindo a conversa. Aí você pergunta: pô, tá indo a passeio ou trabalho? Aí a pessoa vai responder: não, tô indo a trabalho. Aí você: bacana, legal, mas pô, desculpa perguntar, o que você faz? Você é empresário? Não precisa ir nesse detalhe. O que você trabalha? Daí a pessoa vai, de repente, falar ou não. Se ela não quiser falar, ela vai desconversar. Mas se ela te achar interessante ali, né, e realmente achar que ela deve falar, ou se for algo que ela possa falar, ela vai falar a profissão dela. E a galera, um detalhe importante está aí: independente do que a pessoa falar, do que faz, se ela falar que é açougueiro, igual foi o nosso triplo diamante aí, o Siddhartha Rebelo Careca, já foi açougueiro, filho de açougueiro. Não que açougueiro não seja algo interessante, né? Mas independente do que a pessoa falar, você vai sempre elogiar, sempre falar que achou interessante, mesmo que você não ache aquela profissão interessante. Você vai falar: caramba, que bacana, interessante esse seu negócio, ou, né, vai depender do que a pessoa fala. Então,
Por que isso? Todo mundo gosta de ser elogiado, gente. Qual é a pessoa que não gosta de ser elogiado? E se ela gostou do papo, adivinha o que ela vai perguntar, qual vai ser a próxima pergunta dela? E você, o que faz na sua cabeça? Obrigado por perguntar. Não é verdade? E nessa hora que ela perguntar para você, e você, o que faz? O que você vai responder nessa hora? Aí tá o grande detalhe. Aí tá o grande detalhe. Né? Saber o que responder na hora que a pessoa realmente desperta o interesse e te pergunta sobre a sua profissão, sobre o que você faz. Então vamos lá. O grande segredo do contato, seja quente ou seja frio, como já falei aí diversas vezes, é despertar a curiosidade. Escrevam aí, pessoal, quem tiver com papel, escreva bem grande na folha, em letras garrafais aí, despertar a curiosidade sempre. Nunca atacar como um pitbull raivoso. Então, neste caso aí, eu vou te dar uma sugestão de você ter um script, uma resposta curta, já pronta, moldada já. Toda pessoa que te perguntar, você vai falar essa mesma frase, esse mesmo script, tá? Pode variar um pouquinho, mas sempre vai ser uma palavra, uma resposta curta, né? Um script pronto já. Por exemplo, o cara pensa, e você? O que você faz? Cara, hoje eu estou trabalhando com projetos de qualidade de vida, com um negócio promissor que estamos desenvolvendo no Brasil e expandindo internacionalmente para outros países. Ponto, finalizo. Deixa a pessoa ficar curiosa, deixa ela perguntar mais alguma coisa. Exemplo, o que ela vai responder? Nossa, que bacana! Hoje, né, gente, quem não quer mais qualidade de vida? Falou em qualidade de vida, foi feito uns estudos aí há alguns anos atrás, alguns meses atrás, que mais de 50% dos brasileiros, dos funcionários, eles estavam procurando uma outra atividade, mesmo que ganhando menos, porém para ter mais tempo, mais qualidade de vida, né, para curtir a família, as coisas que ela gosta. Então isso foi um estudo feito, tá? Então quando você fala em qualidade de vida, quem é que não vai achar interessante? Poxa, trabalho com qualidade de vida, negócio no Brasil expandindo internacionalmente, que legal. Provavelmente vai despertar uma super curiosidade na cabeça daquele contato. Aí ele provavelmente vai, nossa, que bacana. Como é? Me explica mais. E aí, o que você vai responder? Daí você vai respondendo em partes, tá? De acordo com as perguntas do seu contato, mas nunca falando demais, nunca atropelando a conversa. Lembrando, nunca sendo um pitbull raivoso. Gravem muito bem isso. E aí, como é que você vai responder? Provavelmente. Então, eu poderia até lhe explicar, mas como é um projeto muito visual, um trabalho muito visual, tem algumas planilhas que eu precisaria te mostrar. Eu precisaria de pelo menos uns 30 a 40 minutos. Lembra que eu falei lá atrás? 30 a 40 minutos para o contato frio, se ele despertar muita curiosidade de saber o que é. Você tem que perguntar se a pessoa tem tempo, primeiramente, sempre de apresentar o plano. Então, eu precisaria aí de uns 30 minutos, mas caso você tenha interesse em conhecer a proposta, posso tentar lhe encaixar em um evento nosso, encontro informal com a equipe, apresentação do projeto ou uma palestra minha. Então aí, ó, três exemplos que você pode estar falando. Então, ó, eu precisaria de uns 30 minutos, mas caso você realmente tenha interesse em conhecer a proposta, posso tentar lhe encaixar em um evento nosso. Ou posso agendar um encontro informal com a nossa equipe. Ou posso te encaminhar numa apresentação do nosso projeto. Ou posso te encaminhar para uma palestra minha. Ou seja, outro exemplo. Acredito que ainda consigo te encaixar. Ou acredito que eu ainda tenho alguns convites. Ou acredito que tenha ainda algumas vagas na lista. Só preciso confirmar sua presença. Olha aí o que eu fiz. Em nenhum momento eu me mostrei desesperado
para apresentar para aquele cara. Porque, gente, é o que eu falei, anotem aí. Quanto menos valorizamos o nosso negócio, menos as pessoas de fora valorizam. Então isso aí é um exemplo. Quanto mais você valorizar o seu negócio, escassez, mais as pessoas vão demonstrar interesse. As pessoas, elas adoram, aprendam isso. As pessoas, todo ser humano, ele adora ganhar. Ele adora ganhar, mas ele gosta muito menos de perder. Ele adora ganhar, mas ele detesta perder. Então, às vezes, ele vai deixar, ele vai despertar a curiosidade do seu negócio, não pelo fato de ganhar, mas pelo fato de não perder. Aí está a grande sacada de você valorizar o seu negócio. Algumas técnicas de convite e de prospecção. Então, a palavra tentar, o que significa? Eu botei aí entre parênteses. Tentar, você está fazendo o que com o seu negócio? Você está edificando, você está valorizando o seu negócio. Você não tem que falar, cara, vou te encaixar no evento meu. Cara, olha só, mesmo que você demonstre interesse, eu vou precisar fazer uns contatos aqui para tentar lhe encaixar nesse nosso evento. Então, quando você fala tentar, você está dificultando, você não está mostrando facilidade para aquele contato, você está mostrando que é realmente algo valioso, que muitas pessoas estão procurando, que não é para qualquer pessoa, né? Que é um negócio limitado para as pessoas que têm potencial, para algumas pessoas que são convidadas, entendeu? Outra palavra, pode ser que ainda. Pode ser que ainda, ou ainda tenho, ou ainda tem. O que você está mostrando? Escassez. Se você está mostrando escassez, a pessoa vai entrar naquele sentido de não querer, não é que ela vai para ganhar, mas ela vai só para não ter que perder. Ô Ana, seja muito bem-vinda aí, querida. Vai ficar disponível sim no YouTube aí depois, tá bom? Fique tranquila. Então, quando você coloca ainda tenho, ainda posso conseguir, ou pode ser que ainda tenha algumas vagas, você está demonstrando escassez. Quando você mostra a escassez, a pessoa às vezes vai se interessar só pelo fato dela não querer perder, né? Você pode falar, eu só preciso de uma confirmação, porque se você não tiver interesse, eu vou dar a oportunidade para outra pessoa, porque os números são limitados. Olha aí, ó o que você fez na mente daquela pessoa. Meu Deus, ele vai dar minha vaga para outra pessoa. Não, isso não pode acontecer. Eu não posso perder essa vaga é minha. Isso na cabeça da pessoa. E aí ela acaba aceitando o seu convite. Entendeu? Então isso é uma técnica aí de escassez e de sensação de perda naquela pessoa. E aí, para finalizar, só preciso confirmar a sua presença com seu nome e sobrenome. Quando você fala isso, confirmar, o que está mostrando? Profissionalismo. Você está dando mais credibilidade ao seu negócio. Aí o cara na cabeça da pessoa, caramba, que negócio organizado, realmente é algo muito importante, né? Precisa confirmar presença, vai botar o nome na lista, nome e sobrenome. Pô, o negócio é sério. Então, gente, a gente precisa realmente saber sobre essas sacadas que você pode ter certeza que vai fazer toda a diferença aí na hora de você fechar um prospecto, fazer um contato frio, fazer um contato quente, faz toda a diferença, beleza? Vou dar um outro exemplo aí, já estamos acabando. Pena que não dá pra ninguém falar, que eu ia pedir pra vocês falarem aí. Sempre quis fazer isso. Então, gente, aí foi algumas técnicas, tá? Que você pode estar aplicando em qualquer lugar que você vá, seja num supermercado, seja numa padaria, seja numa loja que você vai comprar uma roupa. Então, por exemplo, você vai numa loja de roupa e valeu, Serpa, obrigado pela moral, hein? Show de bola. Então imagina, de repente você vai numa loja de roupa, igual eu fui numa padaria, e a menina me atendeu super simpática, brincou com o meu filho, deu bala pro meu filho, sempre sorrindo, sempre de bem com a vida. Você tem que estar atento a isso.
Você, na tua cabeça já vai ter que dar aquele clique. Plim! Rapaz, menina bacana. Sabe se relacionar com as pessoas. Pô, me tratou super bem. De bem com a vida, sorridente. Mesmo ganhando pouco, que com certeza uma atendente de padaria não deve ganhar grandes coisas. Né? Mas tá aqui, pô, atendendo de bem com a vida. Brincando com meu filho. Deu uma balinha pro meu filho. Eu vou tentar criar esse relacionamento. Então, provavelmente naquele contato ali, você não vai, de repente, fazer já uma exposição para o seu negócio, mas de repente você vai fazer alguns elogios àquela pessoa, para você se demonstrar interessante para aquela pessoa também. Ela não foi interessante, se não tornou interessante para você, então você precisa se tornar interessante para aquela pessoa também. Então pessoas, gente, anotem isso, pessoas adoram ser elogiadas. Pessoas adoram ser elogiadas. Então, aprendam a elogiar mais, a edificar seus downlines, seus uplines, seu patrocinador, o seu negócio. Edifique, elogie as reuniões, os treinamentos, o sistema, porque isso, tudo que a gente faz no nosso negócio, ele é duplicado. Boa, mano, Yuri, seja bem-vindo! É isso aí, Edilton, trabalhando em pleno feriado pra gente, pra realização dos nossos sonhos, não pode ter... Ah, você tá trabalhando, né? Mas faz parte, meu querido, daqui a pouco você vai acabar com essa luta aí. Então, gente, eu fiz lá o contato com a menina da padaria, senti que ela é interessante, pode ser tem grande potencial para desenvolver o negócio, sabe se relacionar bem com as pessoas, e aí vou fazer alguns elogios. Caramba, fulana, pô, você é muito simpática, parabéns pelo seu atendimento, parabéns aí pela sua simpatia, né, mediante aí algumas coisas que a gente tá passando no país, você tá aí, pô, atendendo com toda a simpatia, sorridente. Gente, você não sabe como vai engrandecer o ego dessa pessoa. E aí você faz alguns elogios, aí você começa a desenrolar algumas perguntas. Pô, você já trabalha aqui há muito tempo? Não tem muito tempo que eu te vejo aqui trabalhando, você já trabalha aqui há muito tempo? Ela, não, trabalho aqui apenas 2 meses, 3 meses. E aí você vai desenrolando a conversa. Poxa, mas e antes? Você fazia o quê? Você trabalhava onde? Vai que essa pessoa fala que trabalhava com vendas. Ai, meu Deus, era tudo que você queria escutar. Então, gente, contato frio, basicamente, é estar atento às oportunidades, às pessoas que estão circulando ao nosso redor, aos diamantes que estão do seu lado, conversando, te atendendo, né, passeando. Então tem que estar muito atento a essas pessoas que estão circulando ao nosso redor e saber fazer a pergunta certa, sem atacar igual um pitbull raivoso, mais uma vez, repetindo, tá bom? Então, assim, são algumas regras básicas que acredito que não basta, não tem mistério do contato frio. Contato frio é basicamente isso, gente. É você saber criar o relacionamento, estar atento, saber criar relacionamento, saber fazer as perguntas certas, despertar a curiosidade, anota o nome da pessoa e depois você agenda um plano ou para levar ela para reunião, num café, num bate-papo 1 a 1, né? Então, basicamente, o contato frio é isso. Eu sempre elogio o vendedor que atende bem, inclusive para gerente de loja. Exatamente, Cleide, isso aí. Independente que você tenha interesse para fazer para o seu negócio, você não gosta de ser elogiado. Então, se você gosta de ser elogiado, por que não elogiar as pessoas? Mas elogiar sempre, gente, de forma honesta. Você não vai falar que o cara é simpático sem ele ser, né? Não tem como. Você vai passar mentira para aquela pessoa ali. Então, estamos finalizando o nosso treinamento. Vou passar aqui somente um resumão do que foi dito hoje aí, algumas técnicas básicas para vocês estarem aumentando a lista de vocês infinitamente. A partir de hoje eu não quero ninguém de mimimi dando desculpa que a lista está acabando, hein? Pelo amor de Deus. Ó, Elisa, minha esposa, minha pérola diamante, futura dupla diamante, triplo imperial titã. Não tá aqui não, ele tá lá com o Lucas. Elisa, cara, ela fez contato atravessando a rua. Atravessando a rua, sabe por quê? Porque ela sempre está prestando atenção, ela não está polegada no celular, ela está sempre prestando atenção. Então ela estava atravessando a rua, a gente está morando lá em Recife,
ela estava atravessando a rua e tinha uma mulher falando, uma coroinha falando no telefone. Sabe que ela escutou a mulher falando no telefone? Não, aqui eu preciso falar com a minha equipe, os vendedores estão com muito problema, eu preciso dar esse suporte para eles, eu vou marcar uma reunião que não sei o que. Na hora que ela escutou a minha equipe, ela plim, acendeu já o sininho, tocou o sininho, e assim que ela acabou de atravessar a rua, ela foi, chegou, pô, desculpa, não tive como não escutar você falando no telefone, eu vi que você trabalha com equipe também, né? Trabalha com vendas, bacana, eu também trabalho. Aí foi criando relacionamento. A mulher era uma vendedora antigaça da Natura em Recife. Já tinha uma equipe aí de mais de 200 vendedoras. E a gente até tentou agendar naquela ocasião uma reunião, um bate-papo, só que ela estava com o marido de cama, hospitalizado, estava, sei lá, nos finalmente, e aí realmente se perdeu o contato e a gente não conseguiu. Mas enfim, foi o contato que ela fez atravessando a rua. Poderia ter dado certo, né? Lei dos números. A gente tem que jogar com a lei dos números. Então, gente, vamos, realmente, o grande segredo é estar atento, tá? Aonde a gente está circulando. Então, resumão. Primeiro passo, iniciar o relacionamento, né? Lembra lá, começa com um papo furado, demonstra o interesse naquela pessoa, começa um papo furado de qualquer... Por exemplo, se você está no metrô, vai pegar o metrô, ou está no aeroporto também, se você tem relógio, esconde o seu relógio no bolso e vê uma pessoa que esteja com relógio e chega para o cara, pô, boa tarde, mas você poderia me informar as horas? A pessoa, você está indo para Fortaleza também? Olha aí, ó, perguntar as horas já é uma maneira de você estar iniciando uma conversa. Então, primeiro passo, quebrar o gelo, iniciar um relacionamento. Segundo passo, manter uma conversa, fazer elogios àquela pessoa, que realmente ela tenha, né? Se ela se atendeu bem, se ela está bem vestida, se o óculos dela é legal, se ela está com a barba de repente bem feita, se é uma mulher que está com um alisamento, cabelo bem alisado, de repente é loura, está com aquele cabelo, pô, com aquele louro bonitão. Você pode fazer elogios para a pessoa se sentir bem, aumentar o ego dela, né? Isso vai te fazer interessante para ela. E aí, quando ela perguntar o que você faz, terceiro passo, quando ela perguntar o que você faz, desperte simplesmente a curiosidade, gerar interesse e pegar o telefone daquela pessoa. Quarto passo, ligue depois para agendar um encontro. Então, esse seria o resumão, tá? Manda o contato dela, Igor, eu atendo ela aqui. Olha o Carlos querendo roubar meu contato. Que isso, Carlos? Olha o olho grande, hein? Então é isso, galera. Estamos chegando aí ao nosso final. Algumas técnicas de contato frio, não só para contatos frios, para contatos quentes também. Então, gostaria de parabenizar a todos que estiveram aí nessa conferência, participando desse treinamento sobre contato frio. Algumas regras, com certeza, imprescindíveis para você estar realmente fazendo bons contatos aí para o seu negócio, tá? Então, parabéns, você está pronto para ter uma lista de contato infinita, desde que você siga essas regras básicas que foram apresentadas hoje nesse treinamento. Então, a partir de agora, a partir de hoje, não tem mimimi. É fazer contato frio e show de play. Então é isso aí, galera. Queria realmente parabenizar a todos vocês, tá ok? Por estarem presentes, por terem compartilhado com a equipe de vocês. Esse vídeo vai estar disponível aí no canal no YouTube. Podem compartilhar com o contato de vocês. Quem quiser me procura depois, que eu disponibilizo também esses slides para servir como cartilha para todos vocês. Tá ok, pessoal? Espero que vocês realmente tenham curtido, tenham gostado do treinamento e que realmente possa fazer a diferença daqui em diante para vocês, fazendo aí alguns contatos frios e contatos quentes também. Falou, Felipe. Obrigado, meu querido. Obrigado, cara. Fico muito feliz de ter contribuído de alguma maneira com todos vocês, cara.
Valeu, Daniel, Carlos Daniel, Estética Turma, José Gustavo, Cleide, Luiz Felipe. Falou, Felipe, sucesso para você também, cara, para toda a sua organização. E tamo junto, cara, tamo junto. Falou, Tiagão. Tamo junto. Boa noite a todos, tá, galera? Vamos pra cima, sem mimimi e rumo ao topo, hein? Vamos trabalhar, já começar o mês com o pé fundo no acelerador, sem freio de mão, pra gente fazer realmente um maio explosivo aí, pra fazer realmente a diferença nas nossas vidas e nas vidas de muitas pessoas aí da nossa organização. Falou, Glaucio, obrigado, cara, obrigado mesmo. Fico feliz e satisfeito que todos tenham gostado aí. E quem quiser também me dar um feedback, mesmo que negativo, estou disposto aí a estar sempre melhorando, acrescentando coisas no nosso treinamento, tá bom? Vamos lá, deixa eu dar um tchau para vocês aqui, rapidinho. Show. Então é isso aí, galera. Estamos aí, espero que todos tenham gostado, tá bom? Então vamos realmente aplicar todas essas técnicas, que vocês possam também duplicar e compartilhar para a equipe de vocês. Espero que eu tenha aí um feedback, seja positivo ou seja negativo, mas espero que mais positivo, que vocês tenham realmente aplicado algumas técnicas e que tenham surtido efeito. Eu espero de vocês sim que vocês me deem esse feedback. Poxa, Igor, realmente algumas técnicas que eu apliquei fez toda a diferença. Eu consegui despertar a curiosidade, consegui marcar aquele contato, mostrei o plano e o cara fechou, tá no negócio com aquela técnica que você apresentou lá. Falou, galera? Um grande beijo, um beijo no coração de todos, tá? Até o próximo live, vamos fazer muitos, rumo ao topo. Show!